89 dias e contando. Estruturação didática da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Pelo próprio modo como a aula laboratório da pedagogia da corporeidade foi ganhando estruturação, ela não está restrita ao ambiente escolar, mas pode ser estendida a diferentes públicos e objetivos, esportivos, saúde, lazer, artístico. Como vimos, a aula laboratório da pedagogia da corporeidade possui 3 níveis: sentir, reagir e refletir. Em outras palavras, primeiro, sentir, sensibilizamos os participantes, despertando-lhes o interesse e consequente envolvimento. Segundo, proporcionamos vivências problematizadoras que produzam e requeiram outros arranjos perceptomotores. Terceiro, refletimos por meio de construções representativas e verbalização sobre o vivido. A finalidade da aula é tornar-se um encontro marcado para viver a brincadeira, onde educador e educandos brincam, um levando mais a vida ao outro, mais assimilação e generalidade. A proposta da aula laboratório da pedagogia da corporeidade é favorecer diferentes percepções e ações, requerer outros processos mentais e experimentar movimentações interrelacionadas entre si e com o cotidiano, numa perspectiva de mestres e aprendizes aprenderem a viver de modo integrados. A estruturação da aula laboratório da pedagogia da corporeidade tem sido operacionalizada pelos professores e pesquisadores do LEPEC, com um tempo entre 55 a 70 minutos, com um mínimo de 2 educadores e numa organização de trabalho abaixo discriminada. Mas toda essa grelha organizativa não é estanque, porque é falível, incompleta e circunstancial, podendo ser alterada conforme as necessidades do grupo, contando que mantenha a sua estruturação categorial: sentir, reagir e refletir. Sentir é a introdução da aula, com 5 a 10 minutos. Essa primeira idade da aula compreende seu momento estético, portanto, objetiva a sensibilização. Seduzir os aprendentes para entrarem no jogo. O convite é emocional, no sentido de despertar interesse, desencadear energia. Não é apelativo, numa emoção sem cognição. Estrutura-se numa tríade de subcategorias: saudações, ritual de saudação, de acolhimento, de boas-vindas. B. Poesia. Músicas do cancioneiro popular, cantigas de rodas cantadas e ou dançadas por todos, leitura de poesias, narrativas sagradas, mitos, aforismo, contos ou casos inventados, sempre relacionados com a temática da aula. A apresentação do tema da aula. Conversa sobre os objetivos e atividades a serem realizadas. Reagir é o desenvolvimento da aula com 40 a 45 minutos. A secundidade da aula é um momento ético, aquele que objetiva provocar mudanças de hábitos por todo meio de problematizações, obstáculos epistemológicos e psicanálises dos erros. A aula é uma prática livre, mas com regras delimitando as ações.
Como todo jogo com exigências claras e com tensões cognitivos motoras, ao tempo que se oferece cuidado, incentivos, sugestões de observações e comparações das ações uns dos outros, o professor é um facilitador, mas a situação é exigente, possui desafio proximal e conflitos ou anteposições. O objetivo é que todos obtenham êxito, cada um ao seu nível. Evita-se um obstáculo que gere ou sentir-se ou ver-se incapaz de assimilar. Abandonar o desafio significa que o obstáculo não foi epistemológico. Antes, roubo de toda uma progressão que aprendentes poderiam realizar. Esse momento da aula também pode ser apresentado em três subcategorias. Respirar com atenção, perceber as reações, problematizar os jogos. É a ocasião em que cada sujeito percebe se agindo no entorno, se auto-observando para conseguir para com o coletivo, interoceptivo, proprioceptivo e estereoceptivo. Também poderia ser as denominações dessas subcategorias, pela perspectiva ecológica de Gibson. A percepção é a captação direta da informação que coordena a relação sujeito-ambiente durante a ação. Os órgãos sensórios não são os captadores dos perceptos, daquilo que aparece e se força sobre nós. Não guiados pela razão. Para Gibson, 1986, a informação disponível no ambiente é um padrão de energia que significa o próprio ambiente, provocando os sistemas de percepção. Ao que reagirem, essas mesmas informações são alteradas, por exemplo, na movimentação de ataque no handebol, no momento em que a defesa marca os adversários com vistas a um contra-ataque. A situação de movimento mudou. O padrão de energia foi alterado. Respirar com atenção. Possibilidades interoceptivas, proporcionando sensações internas de bem-estar ou mal-estar inicial, buscando o equilíbrio orgânico, ritmo pulmonar e cardíaco, com diálogo tônico em jogos de alongamentos, estiramentos, suspensão, postura, flexibilidades, método passivo e ativo, respiratórios e movimentos de ginástica integrativa. Por exemplo, Sai Yoga, Tai Chi Chuan, exercícios bioenergéticos, biomudança, técnica vocal. A finalidade é aprender a respirar durante os movimentos sem bloqueio, sentir-se com energia, consciência dos processos corporais, autopercepção. Perceber e reagir. Possibilidades proprioceptivas ativando os órgãos motores a partir da percepção sinestésica com os músculos e articulações de movimento. Interação com as estimulações musculares estriadas. Tendais articulares formando a posição do corpo e a articulação em suas partes, equilibrar, deslocar-se no espaço, mover partes do corpo pelos sistemas. B1, sistema postural, preservar o equilíbrio na sua orientação com a terra, tais como jogos de equilíbrio, podendo utilizar o ground postural da bioenergética, as técnicas de F. Alexander, as técnicas de Martha Graham, trabalho de chão e tantos outros. B2, sistema de orientação, situações de movimentos para ajustamento postural para obter informações externas com maior precisão, tais como jogos sensoriais, visuais, pontaria, tiro a algo, tiro com arco, auditivos, acuidade acústica, brincadeiras de roda, jogos ambientais, escaladas, corridas orientadas a velas. B3, sistema expressivo, situações de movimentos posturais faciais eficazes para
especificar estados de ânimo e identificadores do indivíduo, tais como jogos de imitação, jogos rituais, danças ritualísticas, regionais modernas, contemporâneas, jogos teatrais, violas, polindramáticos, improviso. B4. Sistema semântico. Situações de movimento que todos os tipos se envolvam sons e falas codificadas, tais como rodas cantadas, cantos, percussões, quadrilhas juninas, danças de salão, poeira de cassino, danças folclóricas, capoeira e outras práticas cantadas, faladas. B5. Sistema locomotivo. Situações de movimentos de aproximação, perseguição, desvio, escape, tais como jogos tradicionais, pega-pega, jogos esportivos de invasão, lutas simples, indígenas e esportivas, capoeira e outros. Sistema B6, sistema apetite. Situações de movimento que realizam-se com trocas ambientais, respiração, alimentação, eliminação e integração, tais como yoga, jogos sensoriais, táteis, gustativos e olfativos, exemplo, caba-cega, banquetes, esportes náuticos, remo, vela, windsurf, kitesurf, esportes com raquete, frescobol, badminton, tênis, squash, boliche, esportes com raquetes, freeze, peteca, esqui no gelo ou campo, esquibum, snowboard. B7. Sistema performático. Situações de movimento que realiza-se alterando o ambiente e beneficiando o organismo, tais como danças, ginástica com aparelhos, treinamentos existidos e funcionais, bicicross, motocross, saltos com vaga, distância e altura. C. Problematizar os jogos. Possibilidades estereoceptivas. Identificar as diferentes situações externas que são problemáticas porque exige um esquema de ação ainda não adquirido ou distinto das situações já vividas. Para a percepção do entorno como um todo, as situações de movimento devem exigir leitura do ambiente e da circunstância tática do jogo. Querer novos arranjos perceptomotores para improvisar, movimentando todo o corpo. Esta problematização pode ocorrer orientando-se pela praxeologia motriz, Parlebas, 2001. Essa teoria nos auxilia a criarmos variações das atividades conforme os componentes do sistema praxeológicos. CAI. Companheiros, adversários e instabilidade do ambiente, que estão definidos conforme as regras do jogo. São eles espaço-tempo, jogadores e implementos. Sobre a variação com o espaço, se as informações do meio são estáveis ou estáveis. Por exemplo, prática de esportes de quadro na natureza. Quanto ao tempo, podemos criar sequências pedagógicas progressivas variando o tempo de jogo. Menor tempo de jogo no futsal, menor pontuação no badminton. Em relação aos implementos, bolas mais leves e cestas maiores no basquete, e o número de jogadores, ao invés de 6, ampliar para 10 jogadores na quadra de vôlei. Refletir é a parte conclusiva da aula, com duração de 10 a 15 minutos. É a terceira idade da aula, laboratório da pedagogia da corporeidade, objetivando gerar a consciência de síntese. Refletir sobre o momento vivido, sendo capaz de conceituar o que viveu. A aula é completada com o aprendiz em recolhimento, construindo, representando e verbalizando a experiência de aprendizagem e o mestre entusiasmado com a expressão. De modo que esse momento pode ser descrito em 3 subcategorias: representação icônica, verbalização do argumento e rito de encerramento, ou simplesmente a tríade acional: iconizar, simbolizar e ritualizar. Iconizar, representação por qualidade estética. Para a semiótica persiana, o ícone é um signo que se refere ao objeto, podendo manifestar-se por imagem, diagrama ou metáfora.
Esse é o momento em que os aprendentes são convidados a representarem o que aprenderam como atividades individuais ou coletiva. Essa produção icônica pode realizar-se por diferentes meios, contando que as sensações, percepções, sentimentos, pensamentos e movimentos, ideias vividas na aula sejam representadas. Nas pesquisas do LEPEC, temos realizado esse instante educativo, solicitando aos aprendentes que representem o que aprenderam em desenhos como pinturas, modelagens, argila, composição com objetos, encaixes, construção de matérias, colagem, sample, caixas de areia com miniaturas, pirâmide de Pfister, teste psicológico e ação pictória, pintura intuitiva coletiva. Simbolizar verbalização e argumento. Nesse momento, cada aprendiz verbaliza o sentido de sua construção estética, relacionando com a aprendizagem da aula e descrevendo os efeitos que a vivência provocou. Assim, a partir do construto da aula, abre-se uma conversação em grupo sobre as aprendizagens. Cada um dos aprendizes busca argumentar a verdade de sua proposição. Ao argumentar em grupo, assume-se uma responsabilidade sobre o aprendido, tornando mais fácil retomá-lo em outras ocasiões, portanto, ganhando generalidade. Ritualizar o encerramento da aula após a escuta silenciosa do mestre para com os seus aprendizes, ele entusiasmado e entusiasmando faz o fechamento com o rito. O rito simples e repetitivo como forma de introjeção coletiva do aprendido, comunicação e comunhão social do grupo. Este instante, como no primeiro, deve ser estético e emocional, reafirmando a coesão e afirmação intergrupal. Nas pesquisas do LEPEC, temos feito com saudações semelhantes ao do início, gritos de celebração, chás ou simplesmente uma calorosa salva de palmas. Para tornar visível a estruturação da aula da propriedade, em seu esquema organizativo, propomos mais duas imagens sintéticas. A primeira é um quadro onde revelamos a correspondência das categorias do sistema persiano com os estantes da aula, e a segunda imagem é gráfica, pretende apresentar a curva energética da aula em seu movimento estético, ético e lógico. Quadro 2. Estruturação da aula laboratório da pedagogia da corporeidade relacionada com as categorias da semiótica persiana. Experiências de aprendizagem. Representman. Sentir. Objeto. Reagir. Interpretante. Refletir. Primeiridade. Qualisigno. Saudação. Ícone, respiração emocional, representação icônica, secundidade, signo, poesia, índice, percepção, ação, energético, verbalização como argumento. Terceira idade, lege, signo, apresentação, símbolo, problematização, lógico, rito de encerramento. Gráfico 1. Atitudes energéticas da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Encantar, singularizar, generalizar. Considerações finais. A aula laboratório é a casca de nós do universo da pedagogia da corporeidade em sua estruturação triádica, relaciona diretamente com a ontologia heideggeriana, a semiótica persiana e a percepção ecológica
gibsoniana. Aula laboratório da pedagogia da corporeidade compõe o diagrama programático da pedagogia da corporeidade e vem sendo desenvolvida desde 2003 junto ao Laboratório de Estudo e Pesquisa em Corporeidade, Cultura e Educação, LEPEC, na Universidade Federal do Paraíba. Sua finalidade é cuidar do ser brincante, este que dialoga com o mundo como na brincadeira, numa unidade e integralidade consigo na ação. A laboratório da pedagogia da corporeidade está centrada no jogo, por entendê-lo como despertador de interesse, criador de problematizações auto-organizativas e exigente de responsabilidades, visto que a pedagogia da corporeidade relaciona as temáticas existencial e científica no contínuo, maneira de ser e pensar com historicidade. O ser se constitui e a si mesmo no tempo e em coletividade. A aula, num processo de semiose, vai expandindo-se em produção de sentido em cada curva espiral. Linguagem de sensibilização, movimentação e representação. Os modos de ser valorizados são os de recepção estética, de abertura ao mundo, os de resistência ao esforço ético, de envolvimento responsável com o mundo e os de reflexão lógica, de integralidade do ser no tempo, amorosidade e autotranscendência. A estruturação desta aula laboratório, percepção, ação, reflexão, tem contributo educativo quando trabalha a aprendizagem pela resolução dos obstáculos epistemológicos. Concorre para a responsabilidade política ao descentrar a mediação e exigir envolvimento e, por fim, potencial terapêutico quando possibilita o ritualizar, simbolizar e realizar-se nas ações, desestabilizando assim definitivamente os modos tradicionais de se fazer educação. Ao laboratório da pedagogia da corporeidade é provisória, falível, permeada de lacunas, porque está viva. Percebemos sua finalidade na medida em que tem sido implementada e reelaborada junto aos professores, pesquisadores e aprendizes descobridores. Cada novo público e novo contexto de aprendizagem, novos acréscimos e reformulações na organização didática do sentir, reagir e refletir fundantes. Portanto, o laboratório da pedagogia da corporeidade é uma obra aberta a ser completada em cada coletividade pensante e está em expansão, como está o universo. Finish.